Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos conversar hoje sobre um tumor chamado nefroblastoma, tá bom? Ou tumor de Wilms. Vamos dar uma palavrinha de outras massas abdominais, só um breve comentário, ok? Na oncologia pediátrica, quando nós falarmos em massas abdominais, nós vamos ver uma massa abdominal palpável, que é o sinal mais comum, um tumor crescendo. Muitas das vezes ele é assintomático, percebido pelos familiares ou por um pediatra. Aí você tem causas de massas abdominais de causas benignas e malignas, tá? Benignas, uma hidronefrose, um hidrometrocolpo, um cisto de ovário, e malignos, nefroblastoma, neuroblastoma, linfoma. Às vezes nós temos a ideia de que as causas benignas você não vai morrer e as causas malignas você vai, tá? Este conceito não é tão correto, ok? Você tem causas benignas que te acomete, vamos supor, os dois rins, cistos, nós vamos ver, os dois rins, você não tem como viver sem os dois rins. E pegue os dois pulmões, tá? E que você não tem como viver sem os dois pulmões, eles vão te destruindo. Então, tem má formação de reumatoide cística congênita pulmonar, é, rins policísticos bilaterais, né, e que vão destruindo todo o parênquima. Então, tudo é relativo. E tem causas malignas que você entra com químico, rádio, com a cirurgia e resolve. Nós temos aqui incidência de massas abdominais em recém-nascidos, que vão ser divididas. 55% delas são renais, que pode ser hidronefrose, que é benigno, rim policístico, nefroma mesoplástico, rim ectópico, trombose da via renal, nefroblastoma e tumor de Wilms. Genitais, pode ser hidrometrocolpo, cisto ovariano. Gastrointestinais, duplicações, volvos e ilho meconial, ilho por mecônio. Massas retroperitoneais, hemorragia da adrenal, neuroblastoma e teratomas. E hepáticas, hemangoendoteliomas, hepatoblastomas e cisto hepático. Isso no recém-nascido. Se nós pegarmos uma faixa etária um pouquinho maior, em criança a partir de um mês, você já passa a ter o Wilms, hidronefrose, cistos de malformações congênitas, de retroperitoneais, neuroblastomas e teratomas, gastrointestinais, abscesso de apêndice, linfoma de Burkitt, malformações congênitas, massas genitais, cisto de ovário, teratoma, hidrometrocolpo, ou outras como pseudotumor, por ascaris, fecaloma, tricobezoar, hepato, esplenomegalia, outras causas, ok? Vamos entender o seguinte, é, neuroblastoma geralmente é menor do que um ano, isso é o clássico. Se você observar aqui na nossa tabela por faixa etária, você tem neuroblastoma aqui, 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 até 11 anos de idade, e pode ser até a mais, tá? Não obrigatoriamente para nos 11. O Wilms você vai ter aqui, 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 mas você pode ter em outras faixas etárias, mas classicamente, tá? Neuroblastoma, menor de um ano e alguma coisinha, é o lactente. É 7, 8, 9, 10 meses, 11, 12, ou um ano e um mês, 2, 3, 4, 5 meses. Geralmente menor de um ano e alguma coisinha. O Wilms, a gente fala que é classicamente na faixa dos até 5 anos de idade, mas na faixa dos 3 anos de idade, de 1 a 3 anos de idade, tá? Podendo se estender até 4 ou 5, pode ser mais, na medicina nem nunca nem sempre, mas o Wilms é uma criança que já anda, já brinca, já corre, tá? Já dá os passinhos. E o neuroblastoma geralmente é um lactente, aquela criança que ainda não deambula. Este é o clássico, tudo tem exceção. Nós temos aqui uma média, uma estatística de doenças, de cânceres em criança. Então, linfomas, que são tratados pela, pela oncologia, em torno de 13%. Neuroblastoma, todos são pela oncologia, mas entra a cirurgia pediátrica, o neuroblastoma e o Wilms, tá? Outros tumores, sarcomas, tumores ósseos, retinoblastoma, tumores ósseos pela ortopedia, retinoblastoma pelo oftalmo, leucemias pela onco, né? Pela onco, pela hemato, sistema nervoso central pela neuro, um disco dando a distribuição dos cânceres. Tá bom? Aqui é um rim policístico. Rim policístico ele é benigno, mas pode acometer ambos os rins, tá? E matar. Por você não ter, e seria inviável, seria ficar renal crônico numa faixa pediátrica muito pequena e complicada. Hidronefrose,
Nós vamos ter uma aula específica de estenose de Jupe e de refluxo, que vão poder dar hidronefrose ou ureterohidronefrose, e que você pode perder a função renal. Se unilateral, com outro rim você vive. Se bilateral, descoberto muito tardiamente, um pouco mais complicado. Rim policístico, observe rim policístico de um lado e do outro. Isso é incompatível com a vida. Teria que ir para diálise e transplante, que às vezes em criança numa faixa etária muito tenra é um pouco complicado. Observe rim policístico bilateral, na criança os rins policísticos, ureteres e a bexiga, né, na necrópsia. Tá ok? Mas vamos entrar na nossa aula propriamente dita, tumor de Wilms. Tumor de Wilms, descrito por Max Wilms, é um médico que viveu de 1867 a 1918. O tumor de Wilms é um tumor maligno que atinge os rins e nós chamamos de nefroblastoma. Está relacionado a mutações e genes específicos. Ele tem alguns genes muito específicos. Então, a criança nasceu para ter esse tumor e ela vai ter esse tumor. Tá? Geneticamente, ela está designada para, nós vamos conversar isso. É a neoplasia maligna mais comum do trato geniturinário na infância. E é 90% dos tumores renais em criança. Afeta crianças geralmente até 5 anos, já mostrei na tabela que pode ser mais, até 11, mas classicamente até 5 anos. Geralmente uma criança que já corre, que já brinca, que já anda, menor do que 5, mas classicamente na faixa dos 3, 4 anos. Bom, está associada a algumas malformações do trato gênito-urinário. De epidemiologia, 5 a 6% dos cânceres infantis, isso estatística americana, distribui-se uniformemente entre homens e mulheres, meninos e meninas, comum menores de 5 anos, sendo raro após os 10. Você tem uma porcentagem, por volta de 7%, onde podem ser bilaterais. Dão metástase para pulmões, fígado, linfonodos regionais e pode estar associado a algumas síndromes. Síndrome de Warg, que eu já vou explicar como você detecta muito facilmente isso, Dennis-Dresch e Bickweed-Wigman, né? Muito fácil. Quando nasceu a criança, só de você olhar, você já sabe que tem uma dessas síndromes, tá? Etiologia. Você tem alguns genes. A criança nasceu geneticamente predisposta com oncogenes bem definido, onde você tem o gene WT1 e WT2, W, para você, isso cai em prova, tá? WT1, WT2 e proteína P53, W de Wilms, T de tumor. Então, Wilms tumor 1, Wilms tumor 2, né? Tumor de Wilms 1, tumor de Wilms 2, é o nome que foi batizado o gene em nome do seu descobridor, tá? São os genes supressores do tumor. E a proteína P53. A transmissão genética não se apresenta relevante, e você tem uma forma familiar relativa à herança autossômica recessiva, tá? De 1 a 2% dos casos, mas tem o traço genético, tá? Tem uma característica interessante que ela possui 3 tipos celulares ou é trifásica. Ela pode ter células da ectoderme, da mesoderma e da endoderma, tá? Isto também cai em prova, porque não é comum você ter tumor dos 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endo, e ele tem dos 3. Na verdade, é o único, tá ok? Pode cometer os 3 folhetos, não é? Sempre acomete os 3 folhetos. Nós vamos falar disso. Você pode ter células blastemais indiferenciadas, células estromais imaturas, células epiteliais, glomerulares ou etobulares, e a presença de anaplasia sugere mau prognóstico. Vamos ver as síndromes. Eu falei que só de bater o olho quando a criança nasce, você já desconfia. Observe essa síndrome de Warg, que é uma deleção do braço curto do cromossomo 11, uma doença raríssima, 1 para 500 mil a 1 milhão de crianças nascidas vivas, e você tem aí uma incidência grande com ela com Wilms. O que caracteriza demais, né, a essa síndrome? Uma criança não tem a íris, a cor dos olhos. A primeira coisa que quando a criança nasce, os pais querem olhar é qual a cor dos olhos, se preto, né, castanho, verde, azul. E você observa que tem a pupila e você não tem a íris, você tem anilidria, né? Essa anilidria está relacionada à síndrome de Warg, né? E essa criança, você vai investigar, você vai observar essa alteração genética no braço curto do cromossomo 11.
essa criança costuma ter alterações geniturinárias, retardo intelectual, né? Os riscos de pessoas que são portadoras da síndrome de Warren ter o tumor de Wilms é de 45%, é bastante. E 15% das crianças com Warren, ela desenvolve o Wilms bilateral, o que é pior ainda, tá? É os dois rins comprometidos, tá? Dennis Dresch, tá? É outra doença fácil, outra síndrome fácil de diagnosticar. Por quê? Porque você nasceu a criança, você quer saber se é menino ou menina. E você observa a genitália externa, ela é ambígua. Você tem uma dificuldade de definir se é menino, se é menina, você não vê o escroto, né? Você não vê os testículos, você vê a região bífida como se fosse uma vagina, né? O grande lábio direito e esquerdo, mas você não vê a vagina, né? Você vê um, um estigma aqui que parece um pênis, mas pode ser um clitóris hipertrofiado. Então, há um pseudohermafroditismo, tá? E essas malformações geniturinárias e desarranjo dos órgãos reprodutores, você vai investigar essa síndrome, com alta chance de ter Wilms, tá ok? Bick-Wiedemann é a criança M gigante. Se dividir a criança longitudinalmente de cima para baixo, a metade direita ou a metade esquerda é gigante, associada a macroglossia, macrosomia, uma hiperplasia pancreática, que é uma doença chamada nesidioblastose, é uma hiperplasia pancreática com alta produção de insulina e crises convulsivas reentrantes por hipoglicemia. Essa criança precisa de uma velocidade de infusão de glicose, VIG, que a gente chama, extremamente alta, e uma extremamente alta para não fazer hipoglicemia e crise convulsiva, que às vezes esclerosa as veias. Então você tem que ter um acesso venoso central e tem predisposição a tumores malignos embrionários, muitas vezes onfalocélias ou hérnias umbilicais gigantes. Ok? Essas três síndromes são simples de você. Nasceu, você bateu o olho e você vê. Pessoas que têm rim em ferradura, eles têm 7 vezes mais chance de ter o tumor de Wilms, o nefroblastoma. Bom? Bom, vamos falar do Wilms. Tumor de Wilms ou nefroblastoma. Sinais e sintomas. Massa na região abdominal, uma dor em região abdominal. Ela pode ter hematúria, pode ter, geralmente vem anorexia e vômitos, uma febre de origem indeterminada, que nós vamos conversar sobre isso, pode haver hipertensão e pode ter níveis elevados de eritropoetina. Sempre vai ter hematúria, sempre vai ter hipertensão, sempre vai ter poliglobulia, que é uma eritropoetina aumentada? Não, nós vamos discutir isto. O tumor de Wilms ele pode pegar folhetos da ectoderme, da mesoderma e da endoderma, tá? Então, o parênquima renal é mesoderma, o endotélio aqui dos vasos é endoderma, meso, endo e o cálice é ectoderma, tá? Se esse tumor pegar só o parênquima renal, você não vai ter hematúria e não vai ter hipertensão e não vai ter poliglobulia. Mas se esse tumor invadir os cálices renais, como você está vendo aqui, invadindo o cálice renal, por necrose tumoral, tá? Na medida que vai morrendo, tendo necrose tumoral, isso vai sangrar e vai ter manifestação na urina. Então, os que invadem os cálices renais, você vai ter hematúria, não é 100%. Se esse tumor comprimir a artéria renal, fazer uma compressão extrínseca da artéria renal, na compressão extrínseca, imagine obstruindo aqui, vem da aorta uma pressão grande pela artéria renal, chegou aqui, diminui o calibre de sangue que vai entrar dentro do rim. Essa diminuição, o rim vai interpretar que a pressão está muito baixa no paciente, porque a pressão que está entrando, a pressão sanguínea que está entrando dentro do rim está baixa. Então ele libera o sistema renina, angiotensina, aldosterona para aumentar a pressão. Só que o paciente não está com a pressão baixa, tá? Está com a pressão normal. É a pressão que está entrando dentro do rim, porque você tem uma estenose extrínseca da artéria renal, é que está fazendo com que o rim interprete que a pressão está baixa. Liberando o sistema renina, angiotensina, aldosterona, o paciente vai passar a ser hipertenso. Todos eles vão ser hipertensos? Não, os que têm estenose da artéria renal. O rim também produz um hormônio chamado eritropoetina.
que vai medir a quantidade de acordo com a quantidade de sangue que está entrando dentro do rim, ele vai saber se está anêmico ou não. Essa criança não tem menos hemoglobina, mas a quantidade de sangue está entrando cada vez menor por estenose extrínseca da artéria renal. Ele libera um hormônio chamado eritropoetina para produzir mais glóbulos vermelhos. Nós estamos acostumados que todas as crianças que têm, todo mundo que tem câncer, geralmente é anêmico. Esta criança, se tiver acontecendo isso, ela vai ficar hiperglobúlica, com a bochecha até rosadinha, tá? Você vai ver a mucosa hipercorada, e é por câncer, tá? Então, todo mundo vai ser hipertenso? Não. Os que tiverem compressão da artéria renal, tá? Todo mundo vai ter hematúria? Não. O tumor é invadir os cálices renais. Massa abdominal palpável, 68%, porque muitos outros não é tão grande para você detectar só por ultrassom, por tomo e tal. Níveis elevados de eritropoetina, uma porcentagem vai ter e vai ficar hiperglobúlico. E você tem a porcentagem que é bilateral, tá? Como que você faz diagnóstico? Anamnese, né? Uma anamnese de qualidade, né? Geralmente, o paciente às vezes pode ter uma hematúria, uma massa abdominal, exame de rotina, pode ser uma forma de você diagnosticar, no exame de sangue, no exame de urina com hematúria, ou no ultrassom, no hematomo, exame físico minucioso, exames por imagem, ultrassom e tomo, e a biópsia, tá? Quando já tem o diagnóstico. Vamos lá, o ultrassom, ele fornece a origem da massa, onde há a massa, vê se tem metástase hepática, presença de trombo na veia cava. Tomo, avalia melhor a massa abdominal, a sua extensão, comprometimento com os órgãos vizinhos e se tem plano de clivagem ou não, né? Se está grudado ou se só está juntos. Raio-x de tórax e tomo de tórax para pesquisar metástase, na verdade você tem que fazer tomo de tudo, tá? Observe no raio-x, aqui no lado direito, vocês veem uma massa, a gente chama de efeito de massa. Levantou o diafragma, está empurrando o pulmão lá para cima e você vê todos os gases abdominais todos empurrados para a esquerda, porque é um tumor grande que levanta o diafragma, meio que comprime, paralisando um pouco o pulmão direito e jogando os gases, as vísceras, o intestino totalmente para o sentido contralateral. Nós chamamos de efeito de massa. No ultrassom, você vai ver a massa, tá? E você vê lagos hipoecóicos, que é esses lagos aqui, que isso está relacionado à necrose tumoral, ok? Observe aqui a massa com áreas hipoecóicas, que são as áreas de necrose. Então, a tomografia avalia a forma da lesão, a localização em relação à linha média, se ultrapassa a linha média ou se não ultrapassa a linha média, se tem presença de hemorragia e necrose, envolvimento vascular e os planos de clivagem. Uma característica do Wilms, ele geralmente não ultrapassa a linha média, porque ele é de crescimento relativamente lento, e você acaba fazendo o diagnóstico antes desse tumor, que é retroperitoneal, ultrapassar a coluna, que é a linha média. Então, não é que não ultrapassa. Geralmente não ultrapassa. Porque é de crescimento lento e você já teve hematúria, já está tendo alguma complicação, uma massa abdominal visível. Agora, tem uma outra característica importante que cai em prova. O Wilms não tem áreas de calcificação dentro dele. O neuroblastoma tem, é diagnóstico diferencial, tá? Então, você tem uma massa abdominal retroperitoneal grande, com lagos hipoecóicos que não ultrapassa a linha média e não tem áreas de calcificação. Guardem isso, ok? Massa grande, eu ponho essa tomografia de propósito, porque ela está ultrapassando a linha média. Eu ponho porque geralmente não ultrapassa, eu ponho ela exatamente para isso, e não tem áreas de calcificação. Tá ok? Por ressonância, na massa grande, bom, certo? Metástase no raio-x, tá? Metástase aqui em cima, metástase aqui embaixo, metástase aqui. Na tomografia, metástase aqui, metástase aqui, metástase aqui. Metástase. Bom? Biópsia histopatológica. A biópsia indicará se é ou não tumor de Wilms e se apresenta células anaplásicas, tá? Na maioria das vezes a biópsia é feita durante a cirurgia, mas pode ser feito pré-operatório por punção guiada por ultrassom, ok? Diagnóstico diferencial.
tudo que dê uma massa abdominal na barriga, que nós vimos aquele mundaréu de coisas de recém-nascido e acima de 1 mês de vida, mas qualquer massa tumoral, tá? E o diagnóstico diferencial mais comum, porque está meio que na mesma tomografia, é o neuroblastoma, que é o próximo assunto nosso. Porque o neuroblastoma, ele pode sair da suprarrenal, que está exatamente acima do rim, e pode sair da cadeia simpática, ao lado da coluna, mas pode sair da suprarrenal, e quando sai da suprarrenal, você tem uma massa exatamente em cima do rim, na mesma topografia, que é o principal diagnóstico diferencial. Vamos entender a disseminação. Disseminação de câncer pode ser de 3 meios, tá? Pode ser por continuidade ou contiguidade, via linfática e via hematogênica, nesta ordem. Contiguidade, linfática e hematogênica. Vamos entender essas 3 coisas, tá? Por contiguidade, né? Ele vai invadindo os órgãos vizinhos, quem está vizinho a ele. Então, você está no rim, você tem o diafragma em cima, você tem o peritônio ao redor, você está invadindo os órgãos vizinhos. Isso é por contiguidade. Como que eu explico isso? É, todos os órgãos você tem vizinho, para cima, para baixo, para lateral direita, para lateral esquerda, você tem os vizinhos. E você tem o líquido peritoneal que faz com que os órgãos deslize um sobre o outro. Se invadir, você grudou um órgão no outro e ele não faz mais esse movimento, tá? Ele grudou. No que ele grudou, você perdeu o plano de clivagem, tá? Você olha no tomo e você vê que está grudado, aderido. Eu brinco, imagine você que eu estou aqui grudado na minha parede, tá? Eu encostei na parede. Eu encostei, mas eu consigo me mexer na parede, tá? Isso é o normal. Se eu passar cola de sapateiro, eu aderia à parede. Eu não consigo mais me mexer. Se eu descolar, vai ficar cola de sapateiro. Entenda a cola de sapateiro como células neoplásicas. Na parede e em mim. Então, ficou células neoplásicas lá naquele órgão e em mim. Isto é perda de plano de clivagem, tá? Que é a infiltração por continuidade ou por contiguidade. Como que se avalia isso? Né? Bom, quando você vai avaliar isso, você tem que pedir tomografia de tudo, um PET scan. Você vai pedir, além do PET scan, cintilografia óssea, para ver se não tem metástase óssea. Vai fazer, né, a checagem toda. Por via linfática, vamos voltar aqui no. Por via linfática, você não são órgãos vizinhos, mas são próximos, e que a disseminação vai por via linfática. Nós estamos em ordens crescentes de postura. Então, primeiro continuidade, depois linfática, e por fim hematogênica, onde caiu na corrente sanguínea e pode ir para qualquer lugar. Cérebro, pulmões, medula óssea, para qualquer lugar. Ok? Então vamos lá entender. Vamos lá. A senhora faz a investigação toda e vamos para o estadiamento. Estadiamento é o critério mais importante para definir o tratamento e o prognóstico dos casos. Classificação TNM, né? Você vai ver o tamanho do tumor, o número de linfonodos comprometido, né? E se metástases a distâncias, loco regionais ou por contiguidade, tá? A classificação é feita pela classificação TNM, tá? O tumor de Wilms, ele é um tumor considerado bonzinho. Por quê? Porque no estadio 1, 95% de sobrevida em 2 anos. No estadio 4, que nós temos metástase para tudo quanto é lugar, você tem 54% de estadia de sobrevida em 2 anos. Então, ele é considerado um tumor que responde bem ao tratamento clínico. Mas vamos entender uma coisa. Se eu falo que no estádio 1, que é o estádio mais light, já vou explicar estadiamento para vocês, você tem 95% de crianças que vão sobreviver, significa que 5 vão morrer, tá? Então, nós precisamos entender isso. Vamos explicar estadiamento? O melhor jeito de explicar estadiamento eu sei que estadiamento se divide 1, 2, 3, 4, eventualmente 5, já vou explicar isso, e que se divide 1A, 1B, 2A, 2B, às vezes vai até o C. Existem tabelas para isso, para cada tipo de tumor, o que é um A, o que é um B, o que é um 2A, um 2B, um 2C, um 3A, um 3B. Seria impossível, até para quem trabalha com isso, nessas subdivisões, saber de cor de todos os tumores. Então, para isso tem tabelas. Mas eu vou explicar de um jeito muito prático
muito simples, que num bate-papo, em alguns exames, num bate-papo você vai saber quando estiver conversando com o paciente, você está no estádio 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5, tá? Vou explicar o pulo do gato, digamos assim, né? Você não vai saber dividir entre 1, 2, 3, 4, as subdivisões entre eles. Mas vamos lá. Tumor é órgãos que você só tem um, você vai até o estádio 4, tá? Então, cérebro, você só tem um, tá? Intestino, você só tem um, né? Órgãos que você só tem um, vai até o 4. Órgãos que você tem dois, então, pulmões, ovários, rins, ele pode chegar até o estádio 5. Então, essa é a primeira regra. Órgãos que você tem dois, vai até o estádio 5. Órgãos que você só tem um, vai até o estádio 4. Primeira regra. Agora vamos lá interpretar quando é um. Estádio 1, quando o tumor está dentro do órgão. Ou eu ressequei o órgão inteiro, ou eu ressequei com margem de segurança para cima, para baixo, para lateral direito, esquerda. É um intestino. O tumor está no meio do intestino. Eu tirei um pedaço do intestino com margem de segurança. Tirei ele inteiro. Deu para entender? Estou dentro do rim. Tirei aquele rim inteiro. Está dentro do ovário. Tirei o ovário inteiro. Tá? Tirei o órgão inteiro ou com margem de segurança e o tumor estava dentro do órgão. Isso é estadio 1, tá? Então, deu para ressecar o tumor inteiro com margem de segurança, ou porque eu para cá e para lá, porque eu tirei o órgão inteiro, estadio 1. Este órgão estava invadindo o vizinho, tá? A parede grudou, tá? Todo órgão tem algum vizinho para cima, para baixo, para lateral direita, para esquerda, 360 graus. Em algum vizinho ele grudou, tá? Na hora que ele grudou, lembra, é como se eu brinquei com vocês, passasse cola de sapateiro em mim, eu sou o órgão com câncer, e eu, com essa cola de sapateiro, grudei no vizinho. Eu perdi o plano de clivagem, ok? E a minha célula neoplásica, mesmo que eu descole manualmente, com digitoclasia, com Kelly, vai ficar a célula neoplásica no vizinho. Então, eu perdi o plano de clivagem, eu invadi por contiguidade o vizinho, estadio 2. Ok? Vamos lá. Eu mandei metástase para algum órgão loco-regional, mas que não está grudado em mim, tá? Então, eu tenho um tumor de reto e eu mandei para, vamos lá, para o meu intestino loco-regional, tá bom? É, só para você entender, não está grudado. Eu estou com tumor de reto, eu estou com tumor de bexiga, que não foi por contiguidade, pode ser por contiguidade. Tá? Em suma, eu mandei metástase para algum órgão próximo. Eu falo que geralmente na mesma cavidade. Mandei para o fígado, eventualmente, né? Mandei para o baço, mas eu estou dentro da mesma cavidade. Eu estou falando de abdômen, eu estou dentro da cavidade abdominal. E órgãos próximos. Isto é metástase linfática. Tá? Metástase linfática dentro da mesma cavidade, tá? Eu não troquei a cavidade, isso é estadio 3. Caí na corrente, minhas células neoplásicas caíram na corrente sanguínea e viajaram, foram para longe, tá? Foram para longe, é estadio 4, é via hematogênica. Então, eu mandei metástase para o cérebro, para os pulmões, para a medula, você entendeu? Ele caiu na corrente sanguínea e foi para longe. Isso é estadio 4. Estadio 5 é só para os que têm dois órgãos, nós temos dois rins, dois pulmões, dois ovários, é só para os que têm dois, e pegou os dois lados. Pegou os dois rins, os dois ovários, os dois pulmões. Tá? Então, o tumor é originário do pulmão e pegou os dois lados. Aí é estadio 5. E aí, no estadio 5, nós subdividimos. O lado direito está intra-órgão, então, o lado direito é 1, o lado direito está invadindo o órgão vizinho, estadio 2. Deu para entender? Aí nós subdividimos, né? Estadio 5, porque pegou os dois lados. Aí você fala, o lado direito está em tal situação, o lado esquerdo está em tal situação. Espero que tenham entendido estadiamento, tá? Então, aqui nós temos o clássico do estadiamento do Wilmer, tumor 1, limitado ao rim e completamente ressecado, como eu falei, está dentro do órgão. 2, extensão extra-renal, mas completamente ressecado. Tumor biopsiado ou ruptura retroperitoneal durante o ato cirúrgico. Então, ficou célula neoplásica loco-regional. Invasão macroscópica do órgão que está ao redor, então, da cava. Ele está junto da cava. Tá? Estadio 3, tumor residual após a cirurgia, confinado ao abdômen, a mesma cavidade. Invasão de órgãos adjacentes.
seria o estadio 2. Metástase para linfonodos regionais. Os gânglios são metástase e não estão grudados, tá? Ou ruptura intraperitoneal durante o ato cirúrgico que se espalha local. Metástase para linfonodos, eles não estão grudados ao órgão, isso é loco regional, é por via linfática. Agora, o estadio 4 é quando é para distância, via hematogênica e trocou a cavidade. Então, você falava em cavidade abdominal, nós estamos falando agora em torácica, cervical, cranial, de medula. Então, metástase hematogênica para pulmão, para fígado, para osso, para cérebro, tá bom? E 5, quando você pegou os dois lados. Ficou fácil de guardar estadiamento, tá bom? As pessoas sempre perguntam, tumor maligno tem cura? Não tem cura? Vou morrer? Essa é uma pergunta muito comum do leigo, né? É importante. O estadiamento te dá uma estatística, uma média. Eu sei que no estadio 1, no caso de vírus, tem 95% de chance de cura em 2 anos, de sobrevive em 2 anos. Estadio 4 tem 54%, mas isso é uma estatística. Se tem 95% de sucesso em 2 anos, mas você tem 5% que não tem. Então, a primeira ideia é o estadiamento. E aí, você operou, ou por punção você fez, pegou um tipo histológico, você sabe que por a cada tipo histológico você tem uma probabilidade de responder àquela quimioterapia, né? Então, o tipo histológico também é outro critério. Então, o estadiamento e o tipo histológico. Classicamente, você sabe, esse tipo histológico responde a esse grupo de quimioterapia, aquele, e às vezes não responde. Você pode estar na exceção e não responder, tá? E a terceira é a prova dos 9. Você entra com a quimioterapia e vê, ou com a rádio, ou com as duas, e vê efetivamente respondeu ou não, tá? Então, é o estadiamento, que é o mais simples de fazer, o tipo histológico, que já tem uma invasibilidade, pós-cirúrgico ou pós-punção, então já é mais agressivo do que fazer ultrassom, tomo e ressonância e cintilografia, mas você já está numa etapa mais avançada do estadiamento, você já tem um tipo histológico. E o terceiro é exatamente quando você entra com a quimioterapia e com a rádio e vê que respondeu ou não respondeu. Eu brinco, é a prova dos 9. Tá bom? Lembrarmos que tratamento oncológico ele é multiprofissional, então ele envolve uma equipe e não uma pessoa. Você precisa de enfermeiro, de auxiliares, de técnicos, de nutricionista, fisioterapeuta, oncologista pediátrico, um pediatra, um cirurgião pediátrico, um radioterapeuta, quimioterapeuta, imunoterapeuta, radiologista, isso é uma equipe multidisciplinar. Tá bom? O tratamento pré-operatório ele é questionável. Na verdade, é assim: você faz o estadiamento todo, faz todas as tomografias e vê se tem plano de clivagem. Tem plano de clivagem, geralmente a gente opera primeiro, resseca o tumor, depois entra com a quimio e a rádio quando necessário. Você observou que você não tem plano de clivagem, está invadindo a horta, está invadindo a cava, está invadindo órgãos que são complicados de você ficar mexendo, né? E vai ser muito complicado a cirurgia. Então, você faz uma quimioterapia neoadjuvante, reduz o tumor, melhora a qualidade cirúrgica. Nisso pode aparecer plano de clivagem, e aí você faz a cirurgia com um pouco mais de tranquilidade, tá? Tratamento cirúrgico pode ser uma nefrectomia parcial do tumor de Wilms, unilateral, ou né, quando ele está localizado só no polo superior, polo médio, ou alguma que você pode ressecar em cunha. Mas geralmente você faz uma nefré parcial quando ele é bilateral. Aí o lado pior você tira o rim inteiro e o lado melhorzinho você faz parcial para não tirar os dois rins. Quando ele é unilateral, você tira o rim inteiro, tá? Quando o tumor é unilateral, você faz uma nefré. Quando ele é bilateral, o lado pior, que está mais comprometido, você tira o rim inteiro, e o lado melhor, que está no estádio melhor, você faz uma nefrectomia parcial, tá? Tratamento cirúrgico, nefrectomia geralmente unilateral, em tumor de Wilms, via de acesso a uma incisão transversa, abdominal ou transperitoneal, inspeção da cavidade abdominal para verificar se há metástase no fígado, linfonodos, peritônio, você tem que fazer uma linfadenectomia, tem que tirar tudo. Exploração do rim contralateral antes da nefrectomia total, tá? Esse é o desenho de uma criança por palpação e aqui, após, no intraoperatório, o tumor. Essa outra criança com tumor de Wilms,
uma imagem da foto, do lado de fora da criança, já o tumor retirado, tá? Outro tumor de Wilms, tá? Para vocês verem do lado de fora, tá ok? O tratamento do tumor de Wilms bilaterais sincrônicos, né? Bilaterais são sempre muito mais tristes, uma situação muito mais agressiva, né? 7% delas, às vezes, é bilateral. Há a possibilidade de tipos histológicos diferentes nos dois rins. Aí você faz a biópsia bilateral após quimioterapia, né? Pré-operatória. Maior preservação possível do parênquima, na medida que um dos rins, se você puder fazer uma nefré parcial, preservando o máximo de parênquima, vai ajudar bastante, tá? Tratamento cirúrgico indicado é enucleação, uma nefré parcial, quando o problema é bilateral. Nefré total, quando não há resposta à redução aos agentes quimioterápicos, tá? Lembrarmos que você tem o estadiamento do 1 ao 5, o 4 é metástase à distância, e o 5 é quando pega ambos os lados, ambos os rins, tá? Não quero que decorem esquemas de quimioterapia, nós temos esquemas, tá? Só estou mostrando para vocês que tem esquemas e quem define isso é um oncologista, né? Um oncologista pediátrico que vai definir quais são os esquemas. Um esquema de radioterapia, quando precisa, nós usamos para transformar a coisa um pouco mais lúdica para meninos, uma máscara do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, para as meninas uma roupinha de Frozen, alguma coisinha para transformar a coisa mais lúdica e melhorzinho, tá? E, de acordo com os estadiamentos, vamos entrar nos esquemas, né? Da nefrectomia parcial, remoção dos gânglios, quimioterapia, eventualmente até uma radioterapia, não é para decorar isso, tá bom? Só para vocês terem uma ideia dos esquemas no estádio 1, que nós vamos fazer, no estádio 2, no estádio 3, no estádio 4. Para cada um nós temos um esquema, né? Entrando eventualmente até com a radioterapia junto, associada, sempre, tá bom? Prognóstico varia do grau de diferenciação celular, do estadiamento do câncer, do estadiamento do tipo celular, se responde bem ou não a radioquímio, e se respondeu, né? E se vamos ter recorrência ou não. Prognóstico. Prognóstico total do tumor de Wilms, geralmente ele é bom. Ele é um tumor que costuma ter boas taxas de cura, tá? Geralmente a taxa de cura se aproxima de 90% como padrão. Prognóstico específico para cada indivíduo afetado da doença, depende da fase da doença. Lógico, estádio 1 tem uma estatística, 2, 3, 4, 5, né? Mas como regra, é bom, tá? O tumor de Wilms, ele é aquele tumor que os pais, tirando quando a criança é sindrômica, né? Quase metade é sindrômica, mas quando ele não é sindrômico, a criança, ela não tem carinha de oncológico. Ela é uma criança que às vezes até tem uma bochecha corada, ela não parece ter câncer. Quando você conta para os pais que a criança tem um câncer, um tumor, eles ficam assustadérrimos, né? É uma doença que a criança tem uma aparência muito boa, tá bom? Pessoal, obrigado por tudo. Espero que tenham entendido a aula. Agradeço a atenção e vamos encerrar. Um grande abraço a todos. Até mais.